Hoje vamos fazer um estudo bíblico sobre Raquel, esposa de Jacó. A gente vai aprender um pouquinho com ela, o traço da sua personalidade, do seu caráter e, principalmente, algumas coisas que nós, como mulheres cristãs, não devemos imitar essa mulher da Bíblia. Antes de mais, se é a primeira vez sua nesse canal, sinta-se bem-vindo, bem-vinda. Clube do Aconchego de Deus é um canal com conteúdo cristão que diz para edificar a tua fé. Então, se você busca ser inspirado, ser edificado e dicas de vida cristã, esse é o seu lugar. E subscrever o canal para receber os nossos vídeos semanais. Então vamos lá conhecer Raquel? Raquel era filha de Labão, filha mais nova de Labão. Tinha uma irmã mais velha que era Lia. Labão era irmão de Rebeca, mãe de Jacó. Isaac e Rebeca eram pais de Jacó. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, neste vídeo específico, a gente vai estudar um pouquinho sobre o perfil de Raquel. E o que a gente pode aprender com ela, o que a gente pode aprender, principalmente a não fazer na nossa vida cristã, enquanto mulheres cristãs, que essa mulher da Bíblia nos ensina. Então, Raquel quer dizer ovelha, e ela era pastora de ovelhas. Era uma profissão que as mulheres da época, que as mulheres da época tinham antes de se casar, de estar ali auxiliando dentro da sua casa, a sua família, servindo. Então Raquel era pastora de ovelhas. Jacó estava em busca de uma mulher, foi a pedido da sua mãe e do seu pai a Padan-Aram, em busca na sua parentela, buscar uma mulher que Jacó chega ali perto de um poço, ao qual, passado alguns momentos, por uma coincidência, né? Uma Jesuscidência, uma Deuscidência, Raquel aparece para dar de beber às ovelhas das quais ela está ali pastoreando. Então Jacó a vê pela primeira vez. Esse primeiro encontro é algo lindo, parece mesmo uma novela romântica, um filme romântico, porque é um primeiro encontro muito bonito, em que Jacó se apaixona à primeira vista por Raquel. É algo bastante lindo, a gente vai dar uma lida nesse versículo. Gênesis 29, 9. Estando ainda falando com eles, Jacó, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. Então a gente vê aqui um lindo momento, um emocionante momento de encontro ali, e em que Jacó já se apaixona por Raquel logo à primeira vista, porque a gente vê pela reação dele, essa comoção, essa emoção tão grande, ao simplesmente ver aquela que era alguém que era da sua parentela e que, à primeira vista, era alguém que possivelmente lhe agradava. Então, essa é a reação de Jacó. Linda, né, gente? Muito romântica. Mas vamos lá continuar. Focar aqui na personalidade de Raquel. Raquel era uma mulher que tinha tudo para dar certo, tudo para ser feliz, tudo para ter vivido uma vida agradável, uma vida feliz aqui na Terra. Porém, não foi o caso. Ela viveu uma vida infeliz devido a vários conflitos internos e externos, familiares, e teve um final trágico. A gente vai estudar um pouquinho sobre esse perfil, essa personalidade dela, como isso contribuiu para o seu final, como nós, mulheres cristãs, devemos evitar estar imitando Raquel. A Bíblia nos deixa muito claro que Raquel era uma mulher formosa. Formosa à vista e formosa de semblante. Ou seja, ela era bonita de corpo, ela era bonita de rosto. Era uma mulher que chamava a atenção. E a gente vê isso em Gênesis 29, capítulo 17, que diz o seguinte. Lia tinha olhos ternos, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Ou seja, a gente vê aqui que, embora sua irmã mais velha, Lia, tivesse ali algumas qualidades, tivesse um olhar bonito, um olhar terno, Raquel, pela questão da beleza exterior, sobrepujava ou era muito superior a Lia nesse sentido. Então ela chamava a atenção, ao ponto, né, de Jacó ter se apaixonado por ela à primeira vez, como a gente já falou. Mas não só. A gente vê mais demonstrações desse amor tão grande, tão forte de Jacó por Raquel nos versículos seguintes, quando fala que o próprio Jacó determinou-se em trabalhar 7 anos para o pai de Raquel, para em troca poder vir a casar-se com ela. Está em Gênesis 29, 18, e diz assim: E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica então comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Olha só que lindo, uma mulher que era, para além de linda, jovem, estava começando a sua vida, tinha ali um homem completamente apaixonado por ela.
Jacó, é preciso ter em conta que ele prometeu trabalhar 7 anos, mas ele trabalhou no total 14 anos por Raquel, uma vez que ele foi enganado pelo pai de Raquel e de Lia, Labão. Ele enganou a Jacó, prometendo que ele se casaria com Raquel, e no dia do casamento, na noite de núpcias, ele colocou possivelmente toda vestida, dos pés à cabeça, como um manto, que na escuridão, naquela noite, no momento, ele não conseguiu discernir que estava ali se deitando e consumando o casamento com Lia, a irmã mais velha, e não com Raquel, a sua amada. Então, isso foi o que aconteceu. No dia seguinte, ele foi pedir contas a Labão, e Labão disse que não era costume da terra, que primeiramente ele teria que casar com a mais velha e depois vir a casar com Raquel, a mais nova. Para isso, ele trabalharia então mais 7 anos e ganharia o direito de casar com Raquel. E Jacó amava tanto Raquel que ele decidiu que trabalharia mais 7 anos. Quem trabalhou 7, trabalha mais 7. Você pode verificar isso depois nos versículos do 26 a 28 do capítulo 29 de Gênesis. Então dá uma olhadinha que você vai entender o tanto que ele trabalhou, o tanto que Jacó trabalhou só para poder casar com Raquel. Quanto que casar-se, mas... E aí começa a jornada de pontos e características da personalidade de Raquel que vieram a torná-la uma mulher infeliz, uma mulher frustrada, uma mulher cheia de problemas mesmo, psicológicos, mentais, que dificultaram a sua vida como um todo, ao ponto de levá-la à própria morte. Então, vamos ver, tintim por tintim, como é que a gente pode aprender com essa mulher a não fazer como ela fez. O primeiro ponto é que Raquel era estéril. Nosso Deus é um Deus justo, viu que Lia era também esposa de Jacó, porém desprezada por Jacó, enquanto que Raquel era amada sobremaneira pelo marido. De forma a ser justo, o Senhor Deus abençoou a Lia com muitos filhos. Ela era uma mulher frutífera, ela gerava, e naquela época ser mãe era algo muito honroso, era algo para o qual as mulheres nasciam, não é? Era algo que definia honra ou desonra. E Raquel, no entanto, ele tornou-a estéril. Então começam os grandes problemas na vida de Raquel, porque Raquel possuía uma inveja. Primeiro ponto, ela possuía uma grande inveja e um ciúme para com tudo o que a sua irmã Lia tinha. Lia não era mais bonita do que ela, Lia não era amada por Jacó, Lia apenas poderia gerar filhos. E ela desejou aquilo que ela não tinha. Então a gente vê aqui a inveja, a gente vê aqui o ciúme. No capítulo 30, versículo 1, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. A inveja dela era a tal ponto, o ciúme dela era tão profundo que ela sentia que se não tivesse aquilo, ela morreria. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse outro problema, esse outro pecado na vida de Raquel, o que isso significa. Mas vamos nos ater agora aqui na parte da inveja. Ela possui uma competitividade, um ciúme, uma inveja da sua irmã doentia, ao ponto de que ela vai fazer tudo e mais alguma coisa, até coisas absurdas, para que ela pudesse conquistar aquilo que o próprio Deus negou a ela e confiou à sua irmã. Apenas se limitava ao fato de ela não poder gerar filhos, ao fato de ela ser estéril, mas também a tudo que a irmã possuía ou vinha a ter que ela não tivesse. Uma vez, a gente vê ali mais na frente, em Gênesis, capítulo 30, versículo 14 e 15, o filho de Lia vai ao campo e traz umas mandrágoras, que eram umas folhas, que eram até consideradas, na época, afrodisíacas. E ela queria aquilo para ela. Rúben, diz assim a palavra de Deus, no versículo 14. E Rúben, nos dias da cega de trigo, achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então Raquel disse para Lia, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, já é pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite o meu marido, pelas mandrágoras do teu filho. Vemos aqui que qualquer coisa que Lia viesse a possuir, que ela não possuía, era motivo de inveja, era motivo de ciúme, era algo doentio, era uma competição em muitos sentidos. Ponto dela alugar o marido uma noite para a sua irmã, ela não se importava, desde que ela obtivesse aquilo que ela desejava. Então ela não media palavras, não media consequências para obter aquilo que desejava. A gente vê isso também no capítulo 30, versículo 2, quando ela questiona, quando ela cobra de Jacó filhos, dá-me filhos se não morro,
E ao que se acende a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre, Então a gente vê aqui que ela questiona o marido, ela rivaliza com a irmã, ela cria todo um conflito familiar ali por causa daquilo que o próprio Deus negou a ela. Então, a gente passa aqui, para além da inveja, a um outro problema, o problema do descontentamento. E Raquel, como a gente já falou no início, ela tinha tudo para ser feliz. Ela tinha um marido que amava, ela tinha beleza, o que era muito louvado na época. Mas o pecado do descontentamento estava na vida de Raquel de uma forma muito forte. Raquel, tudo que tinha não lhe servia, não era suficiente. Ela só conseguia focar naquilo que ela não tinha. Ela não conseguiu aprender aquela lição, ela não deveria ter conhecido o apóstolo Paulo, né? Para aprender aquela lição. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, tanto na saúde, quanto na doença, tanto na fome como na abundância, né? De Filipenses 4, 11 e 13. Mas, tudo bem, ela não teve essa oportunidade. De qualquer das formas, fica o ensinamento pra gente que a gente não pode vir, como mulheres cristãs, a ter esse comportamento de inveja, de ciúme, que isso não vem da parte de Deus, que precisamos ser gratos, que precisamos ter contentamento, cultivar o contentamento na nossa vida, olhar para as coisas que nós temos e não focar naquilo que a gente não tem. Então esse é outro ensinamento que a gente aprende aqui com Raquel, essa mulher bíblica, que também tem outras coisas aqui a nos ensinar de como não fazer ou não ser. Então continua comigo. Outro pecado grande de Raquel é o mais sutil. A gente não verifica assim logo à primeira vista, mas de uma forma indireta a gente pode perceber quando ela fala em Gênesis capítulo 30, versículo 1, dá-me filhos, senão morro. Quando a gente vê aqui essa frase, a gente se depara com algo por trás dela. Quando nós precisamos entender que quando nós precisamos de algo para ser felizes, para viver, para obter satisfação na nossa vida na Terra, isso se chama idolatria. Qualquer coisa que nós precisamos ter, que não seja o nosso Deus, a satisfação dele, e o que ele é e o que ele nos dá, quando nós precisamos de algo além disso, essa outra coisa já se tornou um ídolo no nosso coração. E esse era o ídolo de Raquel. Raquel era uma mulher idólatra. Mas a sua idolatria não se cingia aqui apenas a ter ou não ter filhos, aos filhos. Mas, e pior do que isso, a gente vai verificar uma possível idolatria de uma outra situação aqui na vida de Raquel e de Jacó e de Lia, quando Jacó resolve partir para a sua terra, voltar para a sua terra e levar as suas mulheres. Raquel rouba os ídolos do lar. O que são os ídolos do lar? Eram chamados terafins, eram esculturas, é como os santos hoje, estátuas que tinham um valor monetário, mas que também eram considerados deuses domésticos. Tinham como objetivo abençoar, proteger o lar. Eles também eram usados na adivinhação, na adoração, tinham assim um lugar naquela cultura politeísta onde Lia e Raquel foram criadas, o que demonstra um certo apego ainda a essa cultura, esse misticismo da cultura politeísta onde ela foi criada, apesar de nessa altura ela já estar casada com Jacó há 20 anos, o que demonstra, para além de uma idolatria a essa cultura onde ela foi criada, uma falta de conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que protege, o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que nos guarda, enfim, que nos cobre de tudo aquilo que nós necessitamos. Mesmo ela convivendo há 20 anos com seu marido, que era um homem que tinha experiências com Deus, que conhecia o Deus de Israel. Pode ter havido um outro motivo para que ela tenha roubado esses ídolos do lar, que é uma segunda hipótese, que também é ventilada por algumas doutrinas, por alguns historiadores, por algumas doutrinas. É que esses ídolos do lar tinham um valor monetário. Quem possuísse, estivesse na posse desses ídolos, poderia vir a reclamar um direito de posse, de propriedade sobre a herança daquele clã. Então, possivelmente, existe a possibilidade dela ter roubado esses ídolos do lar quando foi embora da casa do seu pai, Labão, de forma a proteger uma herança, guardar ali uma herança, o direito de herança para ela e para o seu marido, a Jacó, dentro do seu clã. Não deixa de ser um roubo. Por um lado poderia ser idolatria, por outro lado poderia ser roubo. Então a gente vê aqui dois pecados na vida desta mulher bíblica que a gente não deve imitar também. E agora vamos passar ao próximo pecado de Raquel, para a gente fugir deles. Mas antes de mais, me conta uma coisa. Qual mulher da Bíblia que você mais se inspira? Eu tenho aqui uma playlist no canal onde eu falo já falei de Rebeca, de Sara, de Lia, e que você pode encontrar uma inspiração de algumas das características da personalidade dessas mulheres bíblicas. Me conta aqui nos comentários qual dessas mulheres é a sua mulher bíblica que mais te inspira. E não deixe de dar uma olhadinha na playlist, que é essa daqui, que vai estar na descrição desse vídeo depois, tá bom? Como mentira tem perna curta, né?
Quando Labão, o pai de Raquel e Lia, descobriu que Jacó tinha fugido, tinha ido embora e os seus ídolos tinham desaparecido, ele foi logo atrás deles e acabou por encontrá-los nas montanhas de Gileade. E a gente vê outro pecado de Raquel. Ela mentiu ao ser questionada na busca que Labão, ao encontrar Jacó, fez nas tendas, nos haveres, em tudo que ele estava carregando ali na sua viagem de volta à sua terra. Ele, questionado, Jacó não sabia que ela havia roubado, furtado ali os ídolos do lar, e disse para Labão verificar à vontade. Se houvesse alguma coisa ali dele, ele poderia levar. Então, Jacó o fez. E a gente vê a perspicácia para a mentira, para a dissimulação de Raquel nesses versículos que a gente vai ler. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na de Raquel, mas Raquel tinha tomado os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então, vemos aqui mais uma traço da personalidade de Raquel que a gente não pode imitar, que é o traço da dissimulação, da mentira, que ela cometeu ali também, naquele momento. Não sabemos de fato as razões, a Bíblia não deixa claro isso. Existem conjecturas, como a gente falou, idolatria, ou para garantir ali um benefício financeiro para o seu marido. Uma vez que o mesmo foi até enganado várias vezes por Labão ao longo do capítulo 30 de Gênesis 31, você consegue perceber isso? Ele mudou o salário dele 10 vezes, ele fez muitas coisas que talvez ela tenha roubado, furtado, de forma a abençoar o marido, quando ele já tinha sido muito prejudicado pelo próprio pai dela. Então Raquel pode ter tido essa motivação de qualquer das formas. Ela quis fazer justiça, se foi idolatria ou roubo, em que ela quis fazer justiça com as próprias mãos, foi erro, foi pecaminoso, e nós mulheres cristãs não devemos imitar. Apesar de tudo, o próprio Deus de Israel acabou por algum momento da história se comover com a vida de Raquel, com as suas orações ou com as suas petições, com as petições de Jacó, e ela acabou por gerar um filho, o seu filho José, o mesmo que ela chamou, que ao acabar de ter o filho seu, o filho biológico, o filho que ela tanto sonhou e esperou. A gente vê isso no versículo 24. E ao ter esse filho, o que Raquel faz? E chamou o seu nome de José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Ela sempre está insatisfeita, ela sempre está ingrata, ela nunca está satisfeita com aquilo que o próprio Deus lhe estava dando. Quando realizou o seu sonho, ela tinha acabado de realizar, ela queria que Deus lhe desse outro filho, que realizasse outro sonho. Uma mulher bíblica mimada, uma mulher bíblica que tinha vários problemas de competitividade doentia com a sua irmã, de insegurança, de falta talvez ali de amor próprio, de autoestima e outros problemas que infelizmente fizeram com que Raquel não tivesse uma vida feliz, apesar de ter tudo para ser feliz. Uma morte trágica, os historiadores dizem que ela provavelmente morreu bastante jovem, ela não teve a oportunidade, morreu gerando seu segundo filho, seu pedido de segundo filho foi ouvido por Deus, Deus o abençoou, e ela acabou por morrer tendo esse segundo filho, que é o que ela chamou de Benoni, quer dizer filho da minha tristeza, ao que Jacó, depois que ela faleceu, mudou o nome da criança e colocou de Benjamim, que quer dizer filho da minha força. E assim termina a história, a vida de Raquel de uma forma prematura. Aquilo que ela tanto sonhou, que ela tanto quis, acabou por ser aquilo que a matou. Muitas das vezes Deus não nos dá aquilo que queremos para nos proteger, porque nos conhece melhor do que nós mesmos. A gente pode refletir nessa história e ver, será que o nosso Deus é confiável? Será que aquilo que Ele tem para nós é o melhor? Ou aquilo que nós queremos, que nós desejamos, que nós sonhamos é o melhor para nós? Fica essa reflexão. Quero te convidar a assistir já no segmento aqui a história de Lia, a irmã mais velha de Raquel, e me conta nos comentários o que você achou. Eu vou gostar muito de saber. A gente se vê no próximo vídeo desse canal. Beijo enorme. Tchau, tchau.